Nós vamos dar prosseguimento à sequência de estudos que nós estamos fazendo, em especial a continuidade do estudo que nós iniciamos na semana passada, que trata justamente sobre a santificação. Então, fizemos a primeira parte, domingo passado, basicamente a parte teórica, vamos assim dizer, e hoje a gente vai observar o aspecto mais prático relacionado à santificação. Então vamos abrir aí, a título de leitura introdutória, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ler o texto que nós encontramos do versículo 13 até o versículo 16. Abramos, pois, as nossas Bíblias nesse texto, 1 de Pedro 1, versículos 13 até o versículo de número 16. Assentados como os irmãos estão aqui no templo, vamos proceder com a leitura e depois revisar o que consideramos semana passada e iniciarmos a lição propriamente dita hoje. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o versículo de número 16. Irmãos, amigos, nos diz o seguinte a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, na semana passada, conforme nós falamos, nós iniciamos esse aspecto que faz parte do processo da nossa salvação, a saber, a santificação. E lá, ou seja, domingo passado, nós consideramos que uma vida de santidade, a busca de santificação, é algo que faz parte da vontade, é algo que faz parte do propósito de Deus em relação a cada um de nós, que somos seu povo, que somos seus filhos, que fomos por Deus resgatados dos nossos pecados através da obra e da obra redentora de Jesus Cristo. Então, nós enfatizamos justamente esse aspecto, a questão da santidade, a questão da santificação, que nós estamos tratando, ela não deve ser, em relação ao crente, algo opcional. Muito pelo contrário, ele deve enxergar a santidade, uma vida de santificação, como uma obrigação que Deus ele requer e determina para cada um de nós. É aquilo que nós falamos de ser uma demonstração da vontade prescritiva, da vontade que Deus determina para cada um de nós. E aí nós podemos nos perguntar, mas na prática, o que é essa santificação? Na prática, o que é essa vida de santidade? E aí nós trouxemos uma definição para que assim a gente possa ter uma compreensão mais esclarecida em relação a esse tópico. E aí nós definimos na semana passada a santificação como a obra divina, ou seja, a obra de Deus, da qual nós participamos. Nós quem? Nós que somos seu povo, nós que fomos alcançados pela redenção de Jesus Cristo, pela qual nós somos libertos da influência do pecado e também possibilitados, estimulados a viver uma vida para Deus, a viver uma vida consagrada para o Senhor. Então, é dentro dessa perspectiva, é dentro desse entendimento que nós devemos considerar a questão da santificação. É algo que parte de Deus, que nós salvos experimentamos e que de certa forma percorre dois caminhos. Faz com que eu seja liberto da influência do pecado,
faz com que eu venha a ter uma vida consagrada, uma vida devotada à pessoa do nosso Deus, em obediência à pessoa do nosso Senhor. Então foi a definição que nós trabalhamos na semana passada. Além da definição, nós vimos também os aspectos que estão relacionados a esse tema, a esse processo, ao qual nós chamamos de processo de santificação ou processo de santidade. E aí nós vimos que há dois sentidos que nós devemos ter em mente quando nós falamos sobre uma vida santificada. Em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de santificação definitiva, que é a obra que Cristo realizou em cada um de nós, quando nos regenerou, quando nos justificou, de ter nos separado para Ele. Por isso nós somos santos. Então a santidade no sentido definitivo, mas também quando nós tratamos acerca da santificação, devemos percebê-la no seu aspecto progressivo, que é o desenvolvimento que hoje nós estamos dando a essa santificação. Quando nós mortificamos o nosso velho homem e quando nós cada vez mais avivamos o novo homem que Deus implantou mediante a obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, a santificação ela deve ser vista dentro dessas duas óticas. Em primeiro lugar, no sentido definitivo, Deus já me vê como santo. Por outro lado, em virtude de Deus ser santo, mas ainda permanecer no corpo que está atrelado ao pecado, o que eu devo fazer? Me desvencilhar gradativamente dessa vida pecaminosa e viver para a glória de Deus, e viver em retidão, e viver em santidade, conforme Deus determina na sua palavra. Então são os dois aspectos desse processo, desse tema, a santificação. Mas não só isso, além da definição, além dos aspectos, nós vimos na semana passada a santificação como uma obra divino-humana, ou seja, como algo que Deus ele participa e nós também respondemos dentro da nossa participação. Inclusive, conforme nós observamos, a santificação é um processo em que todas as pessoas da Trindade elas participam. Deus o Pai é o autor da nossa santificação, vimos isso. Deus o Filho, através da sua palavra, nos santifica. Deus Espírito, ele vai operando a santificação, nos dando a capacitação para que rejeitemos o pecado e vivamos segundo a vontade de Deus. Então não existe vida de santidade, não existe vida de santificação a parte da ação de Deus, a parte da intervenção divina nas nossas vidas. Por outro lado, nós também observamos que a santificação, ela requer a minha participação. Eu tenho a minha responsabilidade, respondendo aos estímulos que Deus me dá, de fazer com que o pecado ele venha a ser abandonado e nós possamos viver em retidão nas nossas vidas. Então, essa responsabilidade, essa incumbência também recai sobre toda aquela pessoa que é salva. E aí nós observamos tanto a participação divina, como também a nossa participação no processo de santificação. Inclusive nós até usamos a ilustração de um barco a remo, onde nós sabemos, para que ele possa ir de maneira firme, para que ele possa ir num sentido reto, duas forças devem interagir de maneira harmônica, tanto numa mão como na outra. Então, assim também a nossa santidade, a ação de Deus, consequentemente, a nossa ação. Então, basicamente, meus irmãos, meus amigos, foram estes os três aspectos ou os três pontos que nós trabalhamos na semana passada. O que é santificação, quais são os aspectos da santificação e a santificação como uma obra divino-humana. Então, até aqui, de certa forma, nós revisamos a nossa aula na semana passada. Contudo, hoje nós vamos seguir e vamos trabalhar dois outros pontos que faltaram ser trabalhados na semana passada: os meios para a santificação e o propósito de Deus em nos santificar. Foi por isso que no cartaz que nós enviamos para os irmãos, nós colocamos como título do nosso estudo hoje, Cultivando a Santidade. Por quê? Porque diz respeito à parte mais prática, diz respeito àquilo que está à nossa disposição, aquelas bênçãos que Deus nos disponibiliza para que, mediante essas bênçãos que nós chamamos de meios de graça, a santidade ela possa ser desenvolvida em nossas vidas. Foi aquilo que nós acabamos de dizer, foi aquilo que nós acabamos de falar.
Deus, ele age inicialmente na nossa santificação, mas nós também temos a obrigação, nós também temos a responsabilidade, mediante os meios que ele, Deus, nos disponibiliza, para que através desses meios a santidade ela possa verdadeiramente ser desenvolvida em nossas vidas. Então, é o cultivo da santidade, no seu sentido mais prático, é o cultivo da santidade no seu sentido mais direto. Então, hoje pela manhã, nós queríamos iniciar o nosso estudo propriamente dito desse tema da santidade, trabalhando justamente isso, os meios para a santificação. Os meios para a santificação, considerando alguns recursos, repito, que Deus nos dá, para que mediante os mesmos nós possamos crescer em santidade, nós possamos desenvolver a nossa santificação aqui na terra. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, uma vez que nós aprendemos que o crente também é responsável pela sua santificação, e de certa forma nós já falamos isso agora há pouco, nós vemos também na palavra que Deus, na sua soberania, que Deus, na sua graça, ele nos designou alguns meios para que esse processo ele ocorra na nossa vida. Então não é somente a ordem que Deus nos dá, seja santo, seja santo, seja santo. Não, na sua graça Deus nos dá meios para que essa ordem ela venha a ser verdadeiramente realizada nas nossas vidas. Na prática, o que nós estamos dizendo foi que Deus, irmãos e amigos, ele injetou graça nesses recursos que ele nos disponibiliza, para que através deles a santificação possa ser uma realidade em nossas vidas. Eu sempre gosto de ilustrar essa questão dos meios de graça como instrumentos no processo de santificação, como um sistema de turbulação que a gente tem, turbulação hidráulica, que a gente tem nas nossas casas. É sabido, pelo menos na casa de muitos, que nós temos ali, nas nossas residências, a caixa d'água, onde ali você vê o reservatório, onde ali a água é reservada. E por outro lado, você tem a necessidade de, em cada ambiente da sua casa, fazer uso dessa água. Contudo, ela só vai chegar através da turbulação, ela só vai chegar através da encanação. Então, em termos espirituais, é justamente isso que acontece. Deus, ele é o Deus da graça, Deus, ele é o Deus de santidade. Por outro lado, nós temos a necessidade de viver em santidade, mas quais são os meios, quais são os recursos que ele, Deus, disponibiliza para que isso venha a ser visto? Os seus meios de graça, ou os meios para a santificação. Então, eles são extremamente necessários, eles são indispensáveis para que verdadeiramente possamos desenvolver a santidade em nossas vidas. E aqui, nessa parte do nosso estudo, eu queria trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 meios de graça, mediante os quais a santificação é desenvolvida na nossa vida. 5 meios que Deus nos disponibiliza para que através deles a santidade se torne uma realidade em nossas vidas. E quais são esses recursos? Quais são esses meios? O primeiro deles, irmãos, amigos, a nossa união com Cristo, a nossa união com o Salvador. A união com Cristo, a união com o Salvador. Podemos dizer que esse é o principal meio de santificação. Para nós vivermos uma vida de consagração, para que nós possamos viver uma vida de santidade, em primeiro lugar, se faz necessário que nós estejamos unidos a Cristo, unidos espiritualmente ao nosso Salvador, unidos à sua morte, unidos à sua ressurreição, para que, uma vez que nós estejamos unidos a esse Salvador, ele possa nos capacitar, ele possa nos conceder as forças necessárias para que a santidade ela possa ser uma realidade em nossas vidas. Foi por isso que nós falamos na semana passada que o desenvolvimento de uma vida de santidade é algo exclusivo para quem já foi alcançado pela graça. O desenvolvimento de uma vida de santificação é algo exclusivo para quem foi salvo. Por quê? Porque esta pessoa ela foi unida a Cristo. Porque uma vez que ela está unida a Cristo, ela vai extrair de Cristo toda a força, toda a capacitação espiritual para que ela possa dizer não ao pecado e para que ela possa viver em consagração a Deus. Por isso que é incoerente você chegar assim para uma pessoa ainda que não experimenta a salvação e dizer:
seja santo, seja santo, seja santo. Ela não pode. É como eu gosto de exemplificar. É como você querer tirar sangue de tapioca. Não dá, entendeu? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar unida a Cristo. Em primeiro lugar, ela tem que ser salva. E assim, e somente a partir dessa realidade, é que ela vai poder desenvolver a sua santificação. Sem Cristo, não há vida santa. Sem Cristo, não há vida santificada. E quando nós nos voltamos para a palavra, a gente percebe a necessidade disso verdadeiramente. Por exemplo, abram por favor aí, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo vai mostrar a necessidade que nós temos de estarmos unidos a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, para que assim a gente possa desenvolver a nossa santificação. Romanos capítulo 6, versículos 4 até o versículo número 6. Olhem só o que Paulo aqui nos diz. Fomos, pois, Romanos 6,4, sepultados com ele. Com ele quem? Com Jesus Cristo, na morte pelo batismo. Então, da mesma forma que Cristo foi sepultado, que ele morreu, morremos com ele. Estamos unidos a ele. Por que isso aconteceu? Paulo prossegue. Para quê? Veja, preposição de finalidade. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja que Paulo, ele faz menção a dois aspectos que estiveram presentes na pessoa do nosso Salvador. Ele morreu, ele ressuscitou. Paulo faz menção que nós estamos unidos nesses dois aspectos a Cristo, tanto na sua morte como também na sua ressurreição. E é pelo fato de estarmos unidos a Cristo na sua ressurreição que hoje, meus irmãos, que hoje, minhas irmãs, a gente pode fazer o quê? A gente pode andar em novidade de vida. E o que é esse andar em novidade de vida? É andar em santidade. Se você não está ligado a Cristo na sua morte, se você não está ligado a Cristo na sua ressurreição, você não pode andar em novidade de vida. No máximo, você pode ser uma pessoa legalista, mas não uma pessoa que viva para a glória de Deus. No máximo, você pode estar sujeito a algumas ordens, a alguns mandamentos, que você tenta cumpri-los pela sua força, mas isso nada tem a ver com a graça divina operada na nossa vida por causa da nossa salvação. Então, se nós não estivermos ligados a Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, nós não podemos desenvolver a nossa santificação. E Paulo prossegue, versículo 5. Porque, se fomos unidos com Ele, mais uma vez, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mais uma vez, Paulo aqui enfatiza, unido a Cristo na morte, mais uma vez, Paulo enfatiza, unido a Cristo na ressurreição. E qual é o resultado prático que isso tem na nossa vida? Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Olhem, e não sirvamos o pecado como escravos. O que é isso? É santidade. É você não viver subjugado ao pecado. É você não estar escravizado pelo pecado. Agora, isso só pode ser uma realidade na vida daquela pessoa que está unida a Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. De termos o nosso velho homem morto com Cristo no Calvário. De vivermos em novidade de vida por causa da sua ressurreição. De hoje nós temos os recursos suficientes para desenvolver pela graça divina a santificação ao longo da nossa existência aqui na terra. Então, se nós, pela nossa própria força, se nós, pela nossa própria disposição, quisermos nos santificar a parte de Cristo, repito, no máximo, estaremos sendo pessoas legalistas, assim como eram os escribas, assim como eram os fariseus. Estavam apegados à norma da lei, mas cegos, alienados em relação à vida espiritual, consequentemente não experimentando da salvação. Por quê? É graça, meus irmãos. Por quê? É misericórdia, minhas irmãs. E se nós não estivermos em Cristo, é impossível que isso se dê verdadeiramente nas nossas vidas. Olhem só o que Cristo nos fala lá em João capítulo 15. Abram por favor aí, João capítulo 15.
Veja se não é de Cristo que nós tiramos a capacitação para viver uma vida de santidade. Nós sabemos, meus irmãos, que ao longo da nossa caminhada aqui na terra, muitas vezes nós somos tentados, muitas vezes nós somos desafiados a obedecer a Deus, e de repente chega situações em que você de fato diz não ao pecado, e aí você se surpreende. Por que isso aconteceu? Não se surpreenda não, isso aconteceu por causa da graça de Cristo operando na sua vida. Não foi você mesmo não, porque você não faz nada. Agora Cristo sim, Ele faz essa obra por nós. Ele nos capacita a vencer o pecado na nossa vida, e é por isso que a gente precisa dele no processo de santificação. Olhem só o que Cristo diz aqui, João capítulo 15, versículo 5. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, veja, ligação, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que humilhação para nós seres humanos, que humilhação para nós salvos. Cristo de maneira bem clara, Cristo de maneira bem tácita mostra isso. Sem Ele, meus irmãos, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não podemos evidenciar uma só obra de santidade na nossa vida. Porque, da mesma forma, usando a ilustração que Cristo aqui fez menção, nós somos os seus ramos, Ele é a videira. Da mesma forma que no mundo da botânica, os ramos eles são beneficiados com a seiva que vem do caule das plantas, nós também recebemos a seiva espiritual através da atuação de Cristo, através da presença de Cristo, para que através dessa seiva espiritual, entre aspas, Deus nos habilite a vivermos para a sua glória, Deus nos impulsione a vivermos uma vida de piedade. Portanto, quando nós pensamos em santidade, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é Cristo, a sua obra e a sua presença na nossa vida. E louvado seja Deus por causa disso. Porque se isso não fosse uma realidade, nós seríamos legalistas, pensando que fazíamos alguma coisa por nós mesmos, e em última instância, nós iríamos creditar a nossa salvação, não a Deus, mas a nós mesmos. Não, tudo é Cristo. Ele é o primeiro meio, mediante o qual nós desenvolvemos a santidade, porque é através da sua união conosco que recebemos a capacitação para o desenvolvimento da santificação na nossa vida. Então, o primeiro meio, a nossa união com Cristo. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós temos um segundo meio de graça tão importante no desenvolvimento do nosso processo de santificação. E qual é esse meio? A palavra de Deus. Qual é esse meio? A palavra do Senhor. Abram, por favor, aí, meus irmãos, um texto conhecido, mas sempre pertinente. Salmo 119, versículo 9. Veja como a palavra de Deus, ela é fundamental. Sem palavra não há santificação, não. Sem palavra não há santidade, não. Não adianta. É como eu falei agora há pouco, é como você querer tirar sangue de tapioca. Não dá. Tem que ter a palavra também. Salmo 119, versículo 9. Esse com certeza é um texto que todos nós sabemos, de cor e salteado. Mas muitas vezes a gente não faz a ligação dele dentro do processo da santificação. E eu queria aqui chamar a atenção para esse fato. Diz a palavra: de que maneira poderá o jovem, e aqui a gente pode parafrasear com o autor do Salmo 19, de que maneira poderá o crente guardar puro o seu caminho? E o que é guardar puro o nosso caminho? É andar em santidade. Então, como é que isso vai se dar? Como é que isso vai acontecer? Aqui nós temos a receita dada por Deus para que isso se torne realidade na nossa vida. A parte B do versículo 9, o salmista diz: observando segundo a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Não existe, meus irmãos, santidade sem palavra. Não existe santidade sem escritura sagrada. As escrituras, elas nos ensinam aquilo que é necessário para que nós possamos desfrutar de uma firme e de uma profunda comunhão com Deus. Veja que existe essa necessidade. Nós temos a carência da palavra, porque é mediante a palavra de Deus que nós entendemos, que nós aprendemos tudo aquilo que nós carecemos, para que experimentemos não só uma firme, mas também para que nós experimentemos uma profunda comunhão com o Senhor.
é a palavra que vai nos dar essa orientação. É a palavra de Deus que vai nos transmitir justamente esse ensinamento. É o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que é o autor da palavra, que nos faz entender, através das Escrituras, o caminho que nós devemos percorrer para agradar e para glorificar a Deus. Um certo servo de Deus, ainda vivo, ele falou o seguinte, dessa relação, palavra-santificação. Ele disse, abro aspas, não espere crescer em santidade se você gasta pouco tempo sozinho com Deus. E ele prossegue, e não leva a sua palavra a sério. Fecho aspas. Repetindo, não espere crescer em santidade se você gasta pouco tempo sozinho com Deus e não leva a sério a sua palavra. Então tem que haver palavra, oração em palavra. A gente vai falar da oração um pouco mais adiante. Então tem que haver a palavra do Senhor. Ela deve ser, meus irmãos, o nosso guia, o nosso orientador, o nosso conselheiro continuamente nas nossas vidas, para que através dos seus ensinamentos, seja naquilo que ela exige que nós abandonemos, seja naquilo que ela exige que nós cumpramos, para que através da graça divina a santificação se torne uma realidade na nossa vida. Então, como disse aqui esse servo do Senhor, se você gasta pouco tempo com a oração, e de maneira específica, se você gasta pouco tempo com a palavra, como é que você vai crescer espiritualmente? Como é que você vai viver em santidade? Como é que você vai viver para a glória do Senhor? É impossível, meus irmãos, é impossível. Daí o desafio que nós temos, sobretudo nesse mundo que nós vivemos, tão cheio de entretenimentos, tão cheio de distrações, que muitas vezes nos desvia o foco da palavra e faz com que nós não tenhamos a palavra como aquilo que deve ser prioritário nas nossas vidas. Gastamos tanto tempo com filmes, com séries, com outras coisas, e às vezes um tempo muito pequeno, muito curto, de leitura, de aprendizado, de confrontação com a palavra, para que ela possa estar moldando o nosso caráter e nos fazendo cada vez mais santos e piedosos no caminho do Senhor. É interessante que esse mesmo autor, que fez essa citação aqui, não espere andar em santidade. Se você gasta pouco tempo com Deus, se você gasta pouco tempo com a palavra, ele fornece alguns conselhos práticos. Infelizmente não vai dar para ler todos os textos, eu vou só fazer a citação. Quem quiser depois, pede o material que vai ter todos os textos aí à sua disposição. Então ele coloca 1, 2, 3, 4, 5 passos práticos de como a palavra nos auxilia a desenvolver a santidade na nossa vida. Porque às vezes a gente fala as coisas de maneira muito genérica, né? Busca a palavra, mas como? Quais devem ser as minhas posturas, quais devem ser as minhas atitudes com a palavra, para que eu possa ser beneficiado por ela e assim ter a palavra como ferramenta indispensável no processo da minha santificação. Então ele diz, em primeiro lugar, memoriza as Escrituras, Salmo 119, versículo 11. Em segundo lugar, examina as Escrituras, João 5,39. Em terceiro lugar, medite as Escrituras, ou medite nas Escrituras, Salmo 1, versículo 2. Em quarto lugar, ame as Escrituras, Salmo 19, versículo 10. E em quinto lugar, viva pelas Escrituras, Josué, capítulo 1, versículo 8. Então, 5 passos aqui bem básicos, para você ter na palavra esse meio que vai produzir santificação na sua vida. Memorize as Escrituras, examine as Escrituras, medite nas Escrituras, ame as Escrituras e viva pelas Escrituras. Então, é assim que elas nos ajudam a viver em santidade. Então, recordando, meus irmãos, recordando, meus amigos, qual é o primeiro meio de graça? Através do qual nós nos desenvolvemos espiritualmente. A nossa união com Cristo é o fundamental, é a base. O segundo, palavra de Deus, conforme nós acabamos de falar. Mas não só isso. Em terceiro lugar, há os sacramentos. Em terceiro lugar, há os sacramentos como meio para que a gente possa se desenvolver na santidade. Os sacramentos, Santa Ceia, batismo, são meios visíveis pelos quais Deus mantém comunhão com Deus. Deus mantém comunhão com o seu povo. Muitas vezes a gente não tem essa percepção, né? Muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Mas tanto o batismo
como também a Santa Ceia, são meios visíveis, mediante os quais Deus mantém comunhão com o seu povo. Por isso é tão ruim, né? Como nós passamos aí 3 meses sem a participação nos sacramentos. Graças a Deus, semana que vem, se Deus quiser, nós teremos. Por quê? Porque através dos sacramentos, essa comunhão com Deus, ela vai sendo aprofundada, ela vai sendo desenvolvida em nossas vidas. Então, não é um mero rito você se batizar, não é um mero rito você participar da Santa Ceia, do pão e do vinho. Não, quando você faz uso desses meios, você está se apropriando do próprio Cristo. Por quê? Porque cada um desses sinais que a gente vê nos sacramentos, a água do batismo, o vinho da ceia, o pão da ceia, eles nos levam cada vez mais a crer em Cristo, a nos afastar de nós mesmos, a nos afastar dos pecados, quando nós fazemos corretamente uso desses meios. Então, não existe vida de santificação sem os sacramentos. Não existe vida de santificação sem a Santa Ceia, sem o batismo, porque através deles, Cristo se torna visível para cada um de nós. Cristo se torna algo real para cada um de nós. E Cristo fala acerca disso. Veja, João capítulo 6. Abram por favor aí. João capítulo 6. Versículo 54 até o versículo de número 56. Tivemos até um estudo, acho que foi o ano passado, de como nós fazemos uso correto dos sacramentos. Não sei se ficou gravado no nosso canal. Se ficou, é um vídeo que vale a pena a gente rever, para ver como é que a gente na prática se beneficia da ceia, se beneficia do batismo, como algo contínuo na nossa vida. Olhem só o que Cristo fala aqui, João 6, versículo 54 até o versículo de número 56. Ele assim nos diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que é esse beber o sangue e comer a carne de Cristo? O sacramento da Santa Ceia. O pão que simboliza o corpo de Cristo, o vinho que simboliza o seu sangue. Então, o que é que Cristo aqui nos ensina? Que a gente deve se apropriar dele. E a gente se apropriou dele na salvação, mas continua se apropriando dele também a cada momento que nós participamos da Santa Ceia do Senhor. E veja a observação que ele faz no finalzinho do versículo 56. Veja, permanece em mim e eu nele. Fomos prejudicados, espiritualmente falando, esses 3 meses que nós passamos sem participar da Santa Ceia do Senhor. Queira Deus que a gente restabeleça, porque é fundamental. Não existe vida cristã à parte dos sacramentos. Não existe vida cristã à parte do batismo e da ceia, porque são meios visíveis, onde Deus infunde graça, e através dessa graça nós somos fortalecidos para, dentre várias coisas, viver em santidade na nossa vida. Louvado seja Deus. Deus quiser, domingo que vem, até porque a gente vai fazer em 2 momentos, segundo domingo à noite, quarto domingo pela manhã, a gente vai fazer a celebração da Santa Ceia do Senhor, para que a gente possa voltar à mesa do Senhor, para que a gente possa beber o sangue de Cristo, comer a sua carne, se apropriar do nosso Salvador e assim manter uma íntima comunhão com Ele. Por quê? Porque os sacramentos são sim meios de graça. E por fim, Romanos 6,4, a gente já viu, só queria pegar aqui um outro aspecto, enfatizando agora a questão do batismo. Via de regra, a gente pensa que o batismo é uma coisa assim estanque, né? A gente se batiza e acabou, não tem mais nada a ver na nossa vida. Não, gente, não. O batismo, sim, daquilo que acontece conosco é uma só vez, mas a gente pode se beneficiar dele várias vezes, porque ele nos remete a um fato. Que fato? Morremos para o mundo e vivemos para Deus. Ele é um sinal visível que nós não mais pertencemos a esse mundo e que Deus nos chama à santidade. E não só quando nós participamos do batismo, em termos de receber o batismo, mas quando nós presenciamos o ritual do batismo ou o sacramento do batismo em qualquer outra pessoa, aquilo deve nos estimular e nos avivar a memória. Morremos para o mundo, vivemos agora para Deus, e fazer dele esse uso
de fortalecimento para o crescimento na nossa santificação. Olhem só o que Paulo diz aqui, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte, através de quê? Pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, batismo é isso. Morremos para o mundo, vivemos para Deus. Morremos para o pecado, para o seu domínio, e agora vivemos para a glória de Deus, porque o Espírito Santo está em nós e é o testemunho visível que de fato isso aconteceu. Então o batismo ele é fundamental, quer seja em nós, quer seja nas outras pessoas, como combustível para a nossa fé e a nossa santificação. Então veja, por um lado, nós precisamos estar unidos a Cristo para desenvolver a nossa santificação. Por outro lado, nós precisamos da palavra de Deus para desenvolver a nossa santificação. E ainda nós carecemos dos sacramentos para que a santificação seja uma realidade na nossa vida. Só isso? Não. A oração, ela é fundamental para uma vida de santificação. O que é que Paulo fala? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um versículo pequeno, contém uma verdade extraordinária, um imperativo de Deus para cada um de nós, continuamente nas nossas vidas. E qual é o imperativo que nós temos ali? Orai sem cessar. Orai sem cessar. É uma ordem, não é uma opção. E é interessante porque, na medida que você entende essa exortação de Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que a gente deve orar sem cessar, a gente compara, como MacArthur Júnior comparou, a oração como a respiração espiritual do crente. Ninguém vive sem respirar. A gente precisa respirar, a gente precisa de oxigênio. É uma necessidade que a gente tem biológica. Em termos espirituais, a gente precisa da oração, sem a qual a gente não pode viver a nossa vida com Deus, sem a qual a gente não pode desenvolver a nossa santificação. Por isso Paulo ordena: orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. É interessante que alguém já disse, em relação à oração, dentro do processo de santificação, ele disse: enquanto você ora, trabalhe. Enquanto você ora, se santifique. Enquanto você ora, busque a Deus. Por quê? Porque a oração, ela nos permite duas coisas que estão intrinsecamente ligadas, diretamente ligadas com a nossa santificação. Em primeiro lugar, a oração, meus irmãos, minhas irmãs, nos faz olhar para Deus, que é a fonte de toda a capacitação para que a gente possa viver em santidade. A oração, acima de tudo, é isso. É você esquecer de si mesmo, é você esquecer do mundo que está à sua volta e focar a sua visão em Deus, porque é de Deus que vem o fortalecimento, a capacitação para que você possa viver em piedade na sua vida. Então, a oração traz esse benefício e por isso que ela é tão importante no desenvolvimento de uma vida de piedade. Mas não só isso, a oração ela é importante, porque é através dela que nós somos capacitados para viver em obediência. É através da oração que nós somos capacitados a viver em piedade. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Ninguém diz não ao pecado e sim para Deus dentro das suas próprias forças. Não, existe um poder espiritual dentro de nós, agindo mediante o Espírito, e que na medida em que nós oramos, na medida em que nós buscamos, na medida em que nós mantemos comunhão com Deus, cada vez mais essa capacitação ela vai sendo fortalecida em nós. Cada vez mais ela vai se intensificando em nossas vidas. Então, quanto mais oração, mais santidade. Quanto menos oração, menos santidade. Perceberam, meus irmãos, como isso é tão importante para as nossas vidas? Perceberam como a igreja de Cristo ela está distante de uma vida de santidade? Porque ela não faz uso dos meios como deveria fazer. No caso específico, não faz uso do meio da oração. Tanto é que quando você observa, as reuniões de oração, via de regra, com algumas exceções, são as reuniões menos assistidas pelos crentes. Menos assistidas. Sexta-feira mesmo a gente teve uma reunião de oração aqui com 4, 5 pessoas. Então, às vezes, a nossa deficiência na vida de santidade é produto da nossa inoperância no que diz respeito a uma vida de oração. Então, a oração é necessária. Ela nos leva a olhar para Deus, a esquecer de nós mesmos. A oração é necessária,
porque ela nos capacita a viver em obediência e em piedade. Veja o que o salmista Davi orou ao Senhor no Salmo 51. Abram aí, por favor. Salmo 51, versículo 10. Veja a oração que ele faz aqui a Deus, veja a oração que ele faz aqui ao Senhor. Ele diz: essa é a oração que todos nós devemos fazer. Ele orou a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração santo, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu pergunto a vocês: quem é que cria em nós um coração puro? Somos nós mesmos? A nossa força? O nosso conhecimento teológico? A nossa forma de doutrina? Todas essas coisas são importantes. Agora, quem cria pureza interna, quem cria pureza no nosso coração é Deus. E veja que Davi, ele ora a Deus para que essa realidade, verdadeiramente, ela fosse vista na sua vida. Se foi assim com o homem, a quem Deus chama o homem segundo o seu coração, quem dirá em relação a cada um de nós, meus irmãos? Como essa oração, ela deve ser contínua nas nossas vidas. Às vezes a gente ora por tudo, né? De maneira horizontal, mas nunca no sentido vertical, clamando pelo agir de Deus na nossa vida, clamando por uma vida de santidade, para que assim Deus de fato, Ele se manifeste a cada um de nós em pureza e em piedade. Então, quais são os meios de graça? União com Cristo, palavra de Deus, sacramentos, batismo e ceia e oração. Por fim, nós teremos outros, mas em favor do tempo eu só coloquei 5 aqui. A fé. A fé é um dos meios através do qual nós nos santificamos. A fé, meus irmãos, a fé, meus amigos, não só é importante na justificação. A gente estudou isso já, né? Que nós somos justificados pela fé. Não, a fé também ela é importante na santificação. Então, a fé é importante na justificação do pecador, a fé é importante na santificação do salvo. Um servo de Deus no passado, ele falou o seguinte em relação à fé: é o meio importante da santificação. É o meio importante da santificação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos como isso é real. Nós percebemos como isso é uma verdade. E aqui eu queria fazer uso de uma palavra falada por Paulo, quando ele defendia o seu ministério perante o rei Agripa, onde ele associa a santificação com a fé, onde ele mostra a relação que há entre fé e santificação. Ninguém é santificado sem fé, ninguém é santificado sem confiar em Deus. A santificação, ela é uma obra de fé. A santificação, ela é uma obra de confiança em Deus. Somos salvos pela fé, continuamos sendo salvos pela mesma fé. Às vezes é até um equívoco, né, que muitas vezes a gente tem. Alguém já falou isso também no passado, que a gente é salvo pela fé e quer ver pelas obras, depois de salvo. Não. A mesma fé que nos salva é a fé que permanece conosco ao longo de todo o nosso caminho aqui na terra, até que a salvação ela venha a ser consumada na nossa vida. Veja o que Paulo fala, lá em Atos capítulo 26, versículo 18. Atos capítulo 26, versículo 18. Então Paulo aqui está defendendo o seu ministério perante o rei Agripa, e de maneira específica ele está fazendo menção do diálogo que ele teve com o Salvador quando ele foi chamado por Deus lá em Atos 9, no caminho de Damasco. Então Cristo falou com ele através das seguintes palavras, em relação ao propósito do ministério dele, de Paulo, versículo 18. É todo um contexto aqui, é só para a gente entender um pouco a passagem. Verso 18, Atos 26, Paulo diz: palavra de Jesus para ele: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre todos os que são santificados, veja, pela fé em mim. Então, a santificação é pela fé também, meus irmãos. E parte do ministério de Paulo era justamente para isso.
pregar o Evangelho, mostrar a verdade de Deus para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas crescem, tivessem fé e mediante esta fé elas fossem santificadas, elas fossem consagradas a Deus. Mas a grande questão que se levanta, e eu sempre gosto de fazer isso, porque eu não gosto de coisa generalizada, onde é que a fé ela se relaciona com a santificação? Por que que a fé ela é tão importante para a santificação? Eu vou citar pelo menos os tópicos, não vai dar tempo de ler os textos, depois vocês podem ler. A fé, meus irmãos, a fé, meus amigos, ela é importante no processo de santificação, porque ela fornece, em primeiro lugar, a segurança que nós estamos ligados a Cristo. A fé, ela fornece a segurança de que nós estamos ligados a Cristo. Estão lembrados que o primeiro meio de santificação é a nossa união com Cristo? Então, o que é que aviva a nossa mente? O que é que nos faz lembrar continuamente que essa união, ela permanece? O que é? A fé. E Paulo fala dela, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 20. Não vou citar por amor ao tempo. Mas não só isso. Em segundo lugar, a fé, ela fornece a certeza que o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. A fé, ela fornece a certeza de que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E esse texto eu queria ler, pelo menos esse. Abram aí, Romanos capítulo 6. A fé nos traz essa lembrança. Morremos para o pecado. Não somos mais escravos do pecado. Fomos libertos. E a fé nos traz à memória esse fato. E é importante porque nos dá a segurança que estamos ligados a Cristo. É importante por quê? Porque nos fornece a certeza de que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Olha o que Paulo fala aqui. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Eu quero ler pelo menos o versículo 11. Pelo menos o versículo 11. 11 e 14. Olhem só o que Paulo diz aqui, ó. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É a fé que nos lembra esse fato. Eu não mais sou um escravo do pecado. Eu não tenho mais para que viver pecando, porque a força atuante do pecado, ela foi destruída na cruz do Calvário. Então eu agora vivo em novidade de vida, porque Cristo está em mim. Então você já entra com outro vigor na luta contra o pecado. Agora, se você entrar pensando que você é um derrotado, que o pecado está ali subjugando, fique tranquilo, você vai ceder às menores tentações que porventura ocorrer na sua vida. Então, a fé, ela nos dá essa certeza, o pecado não nos domina mais. Mas não só isso, a fé nos fornece a confiança do poder do Espírito Santo para nos fazer vencer o pecado. A fé nos fornece a confiança no poder do Espírito Santo para que nós possamos vencer o pecado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele falou, Romanos capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, a fé nos dá essa confiança, o Espírito está em mim, e pelo Espírito Santo, a gente vai mortificando a nossa carne, a gente vai desabilitando o domínio do pecado em nós. A fé nos faz lembrar isso. E por fim, meus irmãos, a fé nos capacita a produzir frutos espirituais. A fé nos capacita a produzir frutos espirituais. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele mostra 3 virtudes que aqueles irmãos de Tessalônica, eles evidenciavam, razão pela qual Paulo reconhecia a salvação deles e que eles eram eleitos de Deus. Dentre as virtudes, Paulo faz menção da fé operosa que havia naqueles irmãos, a operosidade da vossa fé. Então, é a fé, meus irmãos, que age na nossa vida, para que a gente opere as boas obras, para que a gente age segundo a vontade de Deus, e ela coopere dessa forma com a nossa santificação. Então veja que são 3 recursos que a fé nos fornece: segurança da nossa ligação com Cristo, certeza que o pecado não mais nos domina,
confiança no poder do Espírito Santo para vencer o pecado e a capacidade de nós produzirmos frutos espirituais. Tudo isso vem pela fé. Por isso, a fé é um meio de graça. Então, tem vários textos aqui. Depois, se vocês quiserem o material, vocês veem cada um deles. Então, o que foi que nós vimos agora? Nós vimos justamente isso. 1, 2, 3, 4, 5 meios de graça. 5 recursos que Deus nos disponibiliza para que a gente possa viver em santificação. Nós temos a união com Cristo, nós temos a palavra, nós temos os sacramentos, nós temos a oração e nós temos a fé. Então, o que é que nós entendemos? Que nós agimos nesse processo e que nós devemos nos envolver nesse processo. A santificação não deve ser algo estático para o crente, mas deve ser algo dinâmico, em que ele deve se envolver, ele tem responsabilidade, e se ele não fizer nada, ele não vai ser santificado. A santificação não vem por osmose. Se você estiver próximo de uma pessoa santa, você vai ser santificado. Não. A santificação ela não é hereditária. Se seu pai for uma pessoa piedosa, você vai ser piedoso, você vai herdar isso dele. Também não é hereditário. É algo que cada um de nós, individualmente, devemos proceder, cumprindo assim com a nossa responsabilidade, porque assim, somente assim, a gente pode viver, de fato, em santidade. Então, meios e meios para a santificação. Por fim, meus irmãos, meus amigos, bem rápido mesmo, infelizmente a gente não tem muito mais tempo, eu queria que nós fechássemos aprendendo o propósito divino na santificação. O propósito divino na santificação. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Por que Deus exige a santidade em nós? Porque a santidade ou a santificação faz parte da vontade prescritiva de Deus. Por quê? Por quê? Simples. Para que nós possamos participar da sua santidade. Para que nós possamos espelhar a sua santidade. A Bíblia diz que Deus ele é santo. E conforme o ensino que nós temos em Isaías capítulo 6, Deus ele é 3 vezes santo, 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 santo. Uma vez que nós somos seus filhos, uma vez que nós fomos remidos por ele, uma vez que nós somos seu povo, o que é que se espera de nós? Que sejamos santos, assim como nosso Pai ele é santo. Não foi essa a base da exortação que nós vimos logo na leitura introdutória, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16? Abram aí, bem rapidinho. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então é aquela questão. Se você se achegou a Deus, seja santo. Se você não é, talvez você não tenha se achegado ainda. É a conclusão a que nós chegamos. Ele dá a exortação, tornai-vos santo, também vós, em todo o vosso procedimento. No versículo 16, ele fundamenta a razão dessa ordem. Qual é? Fazendo uso do Antigo Testamento, lá de Levítico, capítulo 11. Porque escrito está, sede santos, porque eu, Deus, sou santo. Então a grande questão, meus irmãos, minhas irmãs, é que através da santidade, a gente reflete a imagem de Deus em nós. Olha só que coisa interessante. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27, versículo 28, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Contudo, o que foi que aconteceu? O pecado. E aí essa imagem ela foi estilhaçada, destruída. E aí o que é que Deus faz? Ele nos salva. E a partir do momento que Ele nos salva, Ele vai recuperando a imagem perdida de Adão por causa da queda. Olha só que coisa fantástica. É por isso que alguns estudiosos, ditos reformados, eles dividem, toda a história da salvação em 4 pontos: criação, queda, redenção e glorificação. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A queda desfigurou essa imagem. Fomos salvos e agora nós estamos reassumindo ou recuperando essa imagem perdida de Deus que o pecado destruiu. E é interessante porque quando a gente faz o link, a ligação com aquilo que nós temos na palavra, é justamente esse o ensinamento que a gente vê. Por exemplo, abram aí, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Veja a conexão Antigo e Novo Testamento. Santidade é a recuperação da imagem santa de Deus que nós perdemos.
É por isso que a santidade envolve um aspecto definitivo, mas também envolve um aspecto progressivo. Então somos santos, sim, mas essa santidade ela está se dando gradativamente na nossa vida até ela ser consumada. E quando ela for, na verdade, a gente não vai só recuperar a imagem que Adão perdeu por causa de pecado. A gente vai ter uma imagem muito mais clara e nítida da pessoa de Deus. Porque quando Adão pecou lá no Éden, havia a possibilidade, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas havia a possibilidade de pecar. Quando nós estivermos com a imagem de Deus refeita em nós, nos céus, a gente não vai mais pecar. Então a gente vai estar numa constituição superior à de Adão. Mas isso são histórias para outros estudos. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Olha só o que Paulo fala aqui. Ele diz o seguinte, falando desse processo de santificação: e vos revestistes do novo homem. Santificação é isso, se despir do velho, se revestir do novo, que se refaz para o pleno conhecimento, veja, segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi que nos criou, meus irmãos? Deus. Quem é que nos recria espiritualmente? Deus. E é Ele que está formando a sua imagem em nós. A imagem perdida, ela está sendo adquirida. Queda, criação, queda, redenção e glorificação. É sempre assim que a gente deve ver as Escrituras Sagradas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 22 até o versículo 24, Paulo fala a mesma coisa. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Efésios 4, versículos 22 até o versículo 24. E aí o que é que nós entendemos? Que a Bíblia fala de maneira muito clara sobre esse propósito. Que propósito? Através da santidade, nós refletirmos a imagem do nosso Deus que é santo. E é interessante porque quando nós lemos a palavra, a nossa própria eleição, ou seja, a escolha que Deus fez das nossas vidas para a salvação, desde toda a eternidade, visava justamente esse propósito. Nós fomos separados por Deus para a salvação, para nós nos conformarmos à imagem de Cristo, que é Deus. Olhem só o que Paulo fala, lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E quem dera que nós tivéssemos mais uma hora para a gente poder trabalhar essas coisas de maneira bem detalhada. Romanos capítulo 8, versículo 29. Veja, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Por que nós fomos predestinados, meus irmãos? Por que nós fomos predestinados, minhas irmãs? Para a salvação. Paulo ele explica, veja, para, preposição finalidade, serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos destinou para nós nos conformarmos à imagem de Cristo, que é Deus. Veja que é sempre isso, imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus. E é interessante que ao longo da nossa vida aqui na terra, é um processo, onde cada momento da nossa vida é um recurso, é uma oportunidade, melhor dizendo, que Deus nos dá para que isso possa ser impresso no nosso caráter. Veja o que ele fala no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Nos conformarmos à imagem do seu Filho. E tudo na nossa vida visa justamente isso. Nos conformarmos à imagem santa do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E ao longo da nossa vida aqui na terra, meus irmãos, diariamente, continuamente, através da santidade, Deus ele vai imprimindo o seu caráter santo nas nossas vidas. Abram aí, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Veja que Deus ele está fazendo isso. Quando você busca uma vida de santidade, quando você busca uma vida de santificação, Deus ele está imprimindo a sua imagem em você. Que estímulo, meus irmãos, que estímulo nós temos para viver uma vida de piedade. Olhem só, 2 Coríntios 3,18. Só para contextualizar um pouco aqui a passagem. Paulo está fazendo a comparação entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança ele faz menção de Moisés, que o seu rosto brilhava pelo fato de estar contemplando a glória de Deus. Mas, diferentemente da antiga aliança, onde a imagem, a glória de Deus em Moisés, ela se desvanecia, a nossa não, ela vai cada vez mais sendo desenvolvida. É esse contraste que Paulo faz.
da antiga e da nova aliança, Moisés teve o rosto glorificado, mas perdeu. Nós não, estamos cada vez mais manifestando e espelhando a imagem de Deus em nós, a sua glória. Veja, versículo 18: e todos nós, crentes da nova dispensação, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, na imagem de Deus, como pelo Senhor o Espírito. O propósito da nossa santificação é isso. Deus, ele vê a sua imagem santa no seu povo. Se a igreja priorizasse isso, se o povo de Deus priorizasse isso, talvez a gente se ocupasse mais com aquilo que é importante e deixasse para lá coisas tão bobas com as quais muitas vezes a gente ocupa todo o nosso tempo e que não produz a santidade na nossa vida. E é interessante porque no final de tudo, meus irmãos, dentro desse processo que já se iniciou, dentro desse processo que está em andamento, ele vai se findar. E como é que ele vai se findar? Quando nós manifestarmos a glória de Cristo nas nossas vidas. Olhem só o que João fala lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 3. Lembram do que eu falei? A visão como a gente deve dividir a Bíblia: criação, queda, redenção, consumação ou glorificação. Então, como é que essa história que começou com a queda vai ser consumada? A Bíblia é fantástica, ela é uma unidade, não tem como você fugir. 1 João capítulo 3. Veja o que João fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, a Cristo, veja, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós não vamos ser iguais, mas semelhantes a Cristo. Então vamos reproduzir a sua imagem em nós. A imagem perdida foi a imagem recuperada. E esse fato, Bíblia é texto e contexto. Olha só, por isso, o que é que a gente deve fazer? Versículo 3. Uma vez que você compreende essa realidade, que você guarda essa promessa de você refletir a imagem de Cristo, e agora, o que é que você deve fazer? Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Se santifica. Se você tem essa perspectiva de que um dia você vai espelhar a imagem de Cristo, o que é que você vai fazer aqui na terra? Se santificar. É por isso que eu não concebo alguém dizer que é crente que não viva vida santa. Ele pode ser tudo, um grande mentiroso, um grande hipócrita, mas não um salvo. Porque um salvo, ele é visto pela busca de santidade. Um salvo, ele é visto pela busca que ele faz da oração, dos sacramentos, das escrituras. Uma pessoa que tem uma fé crescente, que manifesta a sua união com Cristo. Se não for essa a nossa realidade, temos muito com o que nos preocuparmos, mas muito mesmo. Porque essa esperança que nós temos de reproduzirmos a imagem de Cristo é que deve nos santificar ao longo da nossa vida aqui na terra. Portanto, meus irmãos, meus amigos, a vontade de Deus é que o seu povo seja santo. Através dessa obra, ou seja, da santificação, Deus, ele vai cumprindo o seu supremo propósito para este mundo. Qual é o supremo propósito que Deus tem para esse mundo? Erradicar o pecado desse mundo, extinguir a morte e recriar novos céus e terra. No céu não haverá pecado. É por isso que ao longo da nossa vida aqui na terra, a gente tem que mortificar o pecado, já como uma preparação para o nosso estado eterno na presença do nosso Deus. Então, o que iremos fazer aqui nada mais é do que uma preparação para aquilo que nos aguarda na eternidade. A gente não pode desconectar essas coisas. Eu vivo a vida aqui que eu quero, mas eu sei que eu vou estar no céu. Será? Então, por isso é que nós precisamos atentar. Deus quer um povo santo para que o seu propósito em relação a esse mundo, ele venha a ser estabelecido. Recriação de novos céus, de novas terras, em que o pecado não se faz presente. Por isso, agora, a gente desenvolve a santificação em nossas vidas. E para fechar, eu queria fazer pelo menos 2 aplicações. Eu sei que eu já estourei todo o tempo que deveria ter estourado hoje pela manhã, mas eu não queria fechar
sem pelo menos fazer essas duas aplicações. A primeira delas para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs. Ou seja, diante de tudo isso que nós consideramos, diante de tudo isso que nós observamos, o que é que fica de desafio para nós? A necessidade, irmãos e irmãs, de nós sermos diligentes no processo da santificação. A necessidade de nós sermos diligentes no processo de santificação. Da mesma forma que acontece com os exercícios físicos, eles são necessários, mas para que você possa ter uma boa condição física, você não pode se exercitar acidentalmente. Um mês sim, um mês não, um ano sim, um ano não. Não. Os exercícios físicos, para que nós possamos ser bem-sucedidos nesse processo, a gente tem que se envolver diariamente com ele, ou pelo menos continuamente com ele. No sentido espiritual, acontece a mesma coisa. Então não é aquela questão, não vou ser santo hoje. Então hoje eu leio a Bíblia, hoje eu oro, hoje eu procuro mortificar o pecado, amanhã não, depois de amanhã não, depois de amanhã também não. Não, não é assim. Então da mesma forma que a gente tem que exercitar o nosso físico, muito mais, nós temos que exercitar a nossa santidade através desses meios que nós fizemos menção ao longo do nosso estudo. E é interessante porque dentro disso nós encontramos uma exortação muito clara da palavra de Deus, que nós devemos nos exercitar numa vida de santidade. Olhem só o que Paulo fala aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Às vezes dá uma tristeza tão grande, meus irmãos. Às vezes a gente conversa com um, conversa com outro, escuta outro. Se fala de tudo, menos do desenvolvimento espiritual. Do que aconteceu na sede de TV, do que a gente está acumulando em termos de riqueza material, tudo, menos de santidade. Vivemos uma igreja morta em termos de santidade, com algumas exceções. Infelizmente esse é o fato. E só nós podemos mudar, porque nós somos responsáveis por isso. Olhem só, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e também versículo 8. Paulo diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Veja, exercita-te pessoalmente na piedade. Você tem que se exercitar pessoalmente. Você não pode ir a reboque dos outros. Você mesmo, entendeu? Deve se exercitar na piedade. Versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e a de que há de ser. A gente sabe que o exercício físico é importante para a saúde, mas esse corpo do pecado, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser destruído. O exercício da piedade não, ele serve para essa vida e também para a vida por vir. Por isso fica a recomendação, que nós nos exercitemos na santidade, fazendo uso dos meios de graça, nos envolvendo pessoalmente, continuamente, para que assim a imagem de Deus possa estar sendo vista em nós para a glória do seu nome. Esse é o desafio, meus irmãos. Esse é o desafio, minhas irmãs. Para aquelas pessoas que nos ouvem, nos assistem, fica também um desafio para você. Que desafio? Busque uma vida de santidade. Não é que você vai ser salvo por ser santo, não. Mas todo santo, ou todo salvo, melhor dizendo, naturalmente ele tem uma vida de santidade aqui na terra. Via de regra, você pergunta às pessoas: você quer morar no céu? Você quer morar com o Senhor? A não ser que seja uma pessoa cuja taxa de iniquidade seja muito grande, via de regra a pessoa vai dizer: quero. Mas aí fica a questão: como é que você vai querer morar no céu, morar com Deus que é santo, se ao longo da sua vida você não viveu uma vida santa? É um negócio um tanto quanto incoerente. É a mesma coisa de pegar uma águia e colocar dentro de uma gaiola. Spurgeon já falava isso, né? Então, para que você possa ter certeza de salvação, de vida com Deus, de comunhão, você precisa ser salvo. E uma vez que você seja salvo, o desenvolvimento da santificação vai ser uma necessidade na sua vida. Portanto, o conselho que nós lhes damos é justamente esse: achegue-se a Cristo, arrepende de seus pecados, humilhe-se perante o Salvador, através de arrependimento, para que assim a salvação seja uma realidade e dessa forma você se prepare para a eternidade, vivendo uma vida de santidade. Esse é o conselho,
essa é a lição que nós aplicamos a todos quantos nos assistem, que ainda não têm a segurança eterna da sua salvação. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.